Bom, meu povo, então, nessa parte que nós fizemos esses exercícios sobre eletrólise, né? Só lembrando que a eletrólise é o processo inverso da pilha, não é isso? Onde nós iremos aplicar uma corrente elétrica para que uma reação de oxidorredução ocorra. Enquanto a pilha é um dispositivo que, através de uma reação espontânea de oxirredução, se produz energia elétrica, na eletrólise, processo inverso. A gente vai aplicar uma corrente elétrica para que uma reação de oxirredução ocorra. Ok? E aí, em que se refere a estequiometria da eletrólise? Vai relacionar a quantidade de carga elétrica com massa, com quantidade de mols relacionado a uma reação de eletrólise. Tá? Para isso, a gente tem que conhecer algumas situações. Primeiro, tá? Como é que a gente determina a quantidade de energia, né, de carga elétrica em um processo? Então, a gente vai aplicar a seguinte formulazinha, ó, Q vai ser igual, deixa eu diminuir aqui, está muito... pronto. Q vai ser igual a I vezes T, tá? Onde Q é a quantidade de carga elétrica que é medida em Coulomb, tá? Que a gente vai chamar de Czinho. Opa, certo? I é a intensidade de corrente elétrica, tá? Que a gente vai medir em ampere, tá? E T, que é o tempo, e aí a gente vai mensurar em segundos, tá certo? Então, para que a carga elétrica seja em Coulomb, a corrente elétrica tem que ser em ampere e o tempo tem que ser em segundos, ok? Bom, temos, essa aqui a gente pode até associar como sendo a primeira lei de Faraday, né? Que associa que a quantidade de massa que sofre o processo de uma substância que sofre eletrólise, tá? Está diretamente relacionado com a quantidade de carga elétrica, ok? A segunda lei diz o seguinte, que um mol de elétrons, tá? Que corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Tá certo? Transporta o equivalente a 96.500 coulomb de carga elétrica. Tá? E isso, quem determinou isso foi Faraday, certo? E em homenagem a ele, isso foi essa quantidade de carga elétrica transportada por um mol de elétrons foi chamado de 1 Faraday, né? Que a gente conhece hoje como constante de Faraday. Tá? Abreviadamente vai chamar de 1F, certo? Então, ó, com esses dois conceitos aqui, a gente vai resolver um monte de exercícios envolvendo estequiometria com eletrólise. Tá? Primeiro, como determina-se a quantidade de carga elétrica, tá? Que é a corrente vezes o tempo, onde o tempo é em segundos e a corrente elétrica em ampere, para obtermos a quantidade de carga elétrica em Coulomb. Tá? E aí, Faraday conseguiu demonstrar a quantidade de carga elétrica que a gente transporta em um mol de elétrons. Então, um mol de elétrons, que são 6 vezes 10 a 23 elétrons, transporta o equivalente a 96.500 coulomb
de carga elétrica. Isso equivale a 1 Faraday. Tá certo? E aí, agora, ó, vamos resolver alguns exercícios, tá? Relacionados à aplicação dessas duas definições. Ok? Deixa eu apenas compartilhar aqui a listinha de exercício. É bem rápido, tá? Só um minuto. Pronto. Opa. Pronto. Então, veja só. O primeiro diz assim: nas reações de eletrólise, para a obtenção de metais, as massas dos produtos depositados no cátodo pode ser calculado pela aplicação de quem? Essa é fácil, né? A gente acabou de comentar. Pela lei, as leis de Faraday. Tá? 2. A quantidade de eletricidade expressa em Faradays necessária para eletrodepositar 28 gramas de ferro é igual a... Bom, então aqui, veja só, vamos trabalhar aqui, tá? Veja só, vamos lá. Bem, ferro de carga 2+, ó, tem 2 maisinhos aqui, né? Bom, então, a gente vai fazer o seguinte, ó, ferro, deixa eu colocar em destaque, então vai ficar ó, ferro de carga 2+, né? Aqueles 2 mais e mais é a mesma coisa que 2+, tá? Para voltar a ser átomo neutro, tem que receber 2 elétrons, tá? E aí, opa, volta. Foi que houve aqui, deixa eu ver. Pronto, melhor, né? E aí, ele volta a ser o ferro metálico. Bom, então, observe que para eu obter 1 mol de ferro metálico, eu preciso de 2 mols de elétrons, tá? Bom, vamos fazer aqui a estequiometria, né? Então, lembrando, vamos fazer a relação. Ele quer a relação de quê? A quantidade de carga elétrica, não é isso? Em Faradays, para a gente depositar 28 gramas de ferro. Ora, gramas é a unidade de massa, tá? Então, veja que para depositar 1 mol de ferro, tá? Então a gente pode até, ó, ele deu a massa atômica do ferro, e que é 55,8. A gente pode arredondar para 56 para facilitar a nossa vida, não é verdade? Então, 1 mol, eu posso dizer que 1 mol de ferro vai ter que massa? 56 gramas. Então, veja, como na nossa relação nós temos que 1 mol de elétrons transporta o equivalente a 1 Faraday, como eu tenho aqui 2 mols de elétrons, eu posso dizer que eu tenho 2 Faradays. Então, a gente vai fazer a seguinte regrinha de 3, ó. 2 Faradays, tá? É a quantidade
de carga necessário para depositar 56 gramas de ferro. Pronto. Ok? Então, eu quero saber a quantidade em Faraday necessário para 28 gramas de ferro. Ó, veja que quando você está dominando a definição, veja como ficou fácil de montar a regrinha de 3. Certo? Então, ó, X vai ser igual a quantos Faraday? 1 Faraday, né? Se 2 Faradays é para 56, não é isso? Então, vai ficar aqui, ó, X é igual a 1 Faraday. Claro que com a prática, né, tanto você resolver os exercíciozinhos, você já faria essa continha aqui de cabeça, né? Tá certo? Às vezes, só em olhando aqui, ó, a definição, a dificuldade aqui era você saber que para obter 1 mol de átomos de ferro, eu vou precisar aqui de 2 mols de elétrons, por conta da carga. Tá? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa 1. A, né? 1 Faraday. Certo? Veja o 3. Sabendo que 1 Faraday é igual a 96.500 coulombs, o tempo em segundos necessário para eletrodepositar 6,3 gramas de cobre 2+, utilizando uma corrente de 2 amperes, é de massa atômica do cobre, 63,5. Bom, então vamos trabalhar aqui, tá? Então, o mesmo processozinho que a gente fez aqui, ó. Só que em vez de ser o ferro, vai ser o cobre. Cobre de carga 2+. Então, para se tornar o cobre neutro, né, o átomo de cobre, a gente precisa de 2 mols de elétrons. Ok? Bom, então, observe, ó, que eu vou precisar, sabendo que um fardo é 96.500 coulomb, tá? Então, vamos determinar a carga elétrica necessária para depositar 6,3 gramas de cobre, ok? Então, como um mol de elétrons transporta 96.500 coulomb, então, aqui eu vou ter, fazer assim, ó. 2, não é? Que multiplica 96.500 coulomb de carga elétrica. Opa, volta. Que vai obter 1 mol de cobre. E 1 mol de cobre tem que massa? 63,5 gramas. Tá? Pronto. Bom, aqui a gente já monta a nossa regrinha de 3. Então, a gente vai fazer aqui. Deixa eu ver aqui. R$ 193.000. Então, eu posso escrever que 193.000 coulomb 63,5 gramas. Tá? 193.000 é 96.500 vezes 2. Tá certo? Bom, e aí agora, ó, eu quero saber a quantidade de carga elétrica, tá? A quantidade de carga elétrica necessária para a gente eletrodepositar 6,3 gramas. Tá? Então, X
fazendo essa regrinha de 3, você vai encontrar que x vai ser igual a... Ora, você vai dividir aqui por 10, né? 19.300, né? Coulomb. 19.300. Certo? Coulomb. Essa é a quantidade de carga elétrica para a gente depositar 6,3 gramas de cobre. Mas não é isso que ele está querendo, né? Ele quer saber o tempo, não é isso? Ó? O tempo em segundos necessário para eletrodepositar essa quantidade. Bom, vamos aplicar, tá, a expressãozinha da quantidade de carga elétrica. Então, quantidade de carga elétrica aqui é igual a I vezes T. Não é? Então, quantidade de carga elétrica, 19.300, igual a corrente, né, que é de 2 amperes, vezes o tempo. Pronto. Aí agora, ó, 9.650, tá? Tempo vai ser, o 2 está multiplicando, passa dividindo, vai ser igual a 9.650 segundos. Se a carga estiver em Coulomb e a corrente estiver em ampere, o tempo vai estar em segundos. Então, a alternativa D, 9.650 segundos. Ok? Está aqui, ó, pela nossa definição. Ó, tá? Para a quantidade de carga elétrica ser em Coulomb, a corrente tem que ser em ampere e o tempo é em segundos. Como ele quer encontrar o tempo em segundos, a carga elétrica tem que ser em Coulomb e a corrente elétrica tem que ser em ampere. Tá? Foi o que nós fizemos. 4. Na obtenção eletrolítica de cobre a partir de uma solução aquosa de sulfato cúprico, ocorre a seguinte semi-reação catódica. Aqui, ele já nos forneceu a reaçãozinha, né? Tá vendo? Ó? Para depositar 6,35 gramas de cobre no cátodo da célula eletrolítica, a quantidade de eletricidade necessária em coulombs é aproximadamente igual a... Bom, tá? Então, a gente acabou de fazer, né? Tá aqui feito, ó. Tá certo? Vou nem fazer de novo, tá? 19.300 coulomb. Isso equivale a quanto? 1,93 vezes 10 a 4. Ele colocou em notação científica, mas está feito em aqui, ó. 193 mil coulomb é a quantidade de carga elétrica para se obter 63,5 gramas. Como eu quero saber a quantidade de carga elétrica para de eletrodepositar 6,3 gramas, X. Fazendo a regrinha de 3, 19.300, que corresponde a 1,93 vezes 10 a quarta. Ok? Esse foi aí fácil, porque ele já aproveitamos a correção do terceiro. Quinto, o número de elétrons necessário para eletrodepositar 5,87 miligramas de níquel a partir de uma solução de sulfato de níquel é aproximadamente igual a... Bom, aqui a gente tem que ter alguns cuidados, né? Vamos lá. Vamos fazer a dissociação aqui, tá bom? Do sulfato de níquel. Sulfato de níquel. Bem, quando a gente faz essa dissociação, nós vamos obter o níquel de carga 2+, tá? Mais o íon sulfato, que é o S. Ok?
Bom, o íon sulfato tem carga 2-. Como eu tenho para cada um íon sulfato, eu tenho um íon de níquel, então eu posso concluir que a carga do níquel é de 2+. Ok? Pronto. Tá? Então, tá? O que me interessa é a quantidade 5,37 de níquel, né? A massa de níquel que irá se depositar. Então, vamos equacionar isso aqui, ó. Mais 2 elétrons, e aí a gente obtém o níquel. A gente obtém o níquel metálico. Pronto. Então, tá aqui nosso procedimento. Bem, então observe, tá, que para obter 1 mol de níquel metálico, eu preciso de 2 mols de elétrons. Ele quer saber o número de elétrons, né? Tá? Lembre-se que 1 mol de elétrons são quantos elétrons? 6 vezes 10 a 23 elétrons, tá? Bem, então, a relação aqui é quantidade de elétrons com massa. Deixa eu consultar aqui a massa atômica do níquel, deve ser 58,7 gramas, né? Provavelmente. Vamos ver aqui. Consultando aqui. Deixa eu pegar minha tabela periódica aqui. É, 58,7 gramas. Bom, então, observe o seguinte, ó. Vamos trabalhar aqui. 2 mols de elétrons, vou fazer do jeito que é para ser, né? Então, vai ser 2 que multiplica 6 vezes 10 elevado a 23. Para obtermos 58,7 gramas de níquel. Aí agora ele quer saber, ó, a quantidade, tá, de átomos de elétrons, né, quantidade de elétrons para se obter 5,87 miligrama, tá, de níquel. Então, ou eu deixo tudo em gramas, ou eu deixo tudo em miligramas. Tá certo? Lembrando que 1 grama são 1.000 miligramas. Tá certo? Ou eu multiplico aqui por 10 a terceira, não é isso? Ou aqui por 10 a menos 3. Aí fica a critério. A gente vai ter a mesma coisa. Tá? Então, vai ficar 58,7 vezes, vou fazer assim, ó, vezes 10 a terceira miligrama. Né? Para passar de grama para miligrama, abaixo 1 grama são 1.000 miligramas. Não é isso? Tá? Então, eu quero saber a quantidade para 5,87 miligrama. Aqui eu tenho que só ter um pouquinho de cuidado, não é isso? Para essa questão das unidades de massa. Ok? Então, agora, ó, X, vou fazer aqui as continhas. Então, X vai ser igual a 5. Eu vou deixar assim, porque aqui é 58,7, entendeu? Para a gente ir trabalhando as continhas aí, ficar mais fácil para nós. Vai ficar 5
0,87 tá? Que multiplica. Aí, ó, aqui vai ficar 12 vezes 10 é 23. 12 vezes 10 elevado a 23. Aí, dividido. Aqui pode ser 5,87 vezes 10 à quarta. Vezes 10 elevado a 4. Pronto. Agora a conta, né? Então, ó, escrever aqui x vai ser igual 5,87. Aqui vai dar 1, você pode cancelar, né? Então vai ficar 12 vezes 10 a 23, não é? Ó, 10 a 23 dividido por 10 à quarta, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 23 menos 4, 19. Aí você vai dizer, mas professor, não tenho 12 vezes 10, né, a 19. Sim, você não tem. Mas você tem 1,2, porque é notação científica, né? Mas você tem 1,2 vezes 10 elevado a 20. Certo? Então aqui eu só tenho que ter, ó, o que eu tive que ter cuidado com este exercício. Primeiro, tá? Primeiro, ter cuidado aqui com a unidade de massa, que não está em grama, e sim em miligrama. 1 grama são 1000 miligramas, certo? E a outra coisa é ter cuidado com a notação científica. Claro que do jeito que você fizer aqui, respeitando o rigor matemático, você vai chegar na mesma coisa. Mas veja que eu fui aqui, ó, manipulando as histórias para facilitar a minha vida. Né? Veja que aqui não precisa multiplicar por 5,87, porque eu manipulei, né, os valores para eu poder cancelar, para ficar mais fácil a minha conta. Tá bom? Vamos para o 6. Uma corrente de 0,1 ampere atravessa uma solução aquosa que contém íons de níquel. Após 32 minutos e 10 segundos, verifica-se no cátodo um depósito de 0,0587 gramas de níquel. O número de Faradays que atravessou esta solução e o número de carga do íon de níquel, respectivamente, é. Vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu fazer assim, que é para ficar mais fácil da gente visualizar as coisas. Para não ficar muito número assim, um em cima do outro, né? Certo? Então vamos lá. Bem, uma de 0,1 ampere atravessa uma solução aquosa que contém íons de níquel após 32 minutos e 10 segundos.
Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é determinar a carga, né? A quantidade de carga elétrica em Coulomb que foi necessária, né, para uma corrente de 0,100 ampere e um tempo de 32 minutos e 10 segundos. Lembrando, para determinar a quantidade de carga elétrica, o tempo tem que ser em segundos. A corrente aqui tá beleza, ó. Tá em ampere, mas o meu tempo está, parte dele está em minutos. Eu só tenho que lembrar que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, 32 minutos corresponde a, vai ser 32 vezes 60. 1920 segundos. Com mais 10 segundos, vai dar 1930 segundos. Tá? Então, vamos aqui trabalhar. Então, ó, quantidade de carga elétrica é igual a I vezes T. Certo? Então, a quantidade de carga elétrica vai ser igual à corrente, que é 0,1, tá? Que multiplica 1930 segundos, tá certo? 32 minutos corresponde a 1920 segundos, mais 10 segundos, 1930. Portanto, quantidade de carga elétrica vai ser igual a 193 Coulomb. Ok? Bom, então, eu quero saber, tá? Isso aqui, quanto equivale em Faraday? Tá certo? Então, quantos Faraday corresponde isso aí? Então, outra regra, fazer uma regrinha de 3 agora. 193, raiva. 193 Coulomb. Aliás, um Faraday, vou dizer assim, um Faraday corresponde a 96.500 Coulomb. Tá? Portanto, X Faradays vai corresponder a 193 Coulomb. Pronto. Então, vai ficar 193 dividido, vamos lá, X, né? Tá. 193 dividido por 96.500. Então, isso aqui corresponde a 0,002 Faraday. Tá? Que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a 2 vezes 10 a menos 3 Faradays. Ok? Tá? E a carga do níquel, para que isso aconteça, tem que ser de 2 mais. Então, a alternativa que contém isso é a alternativa B. Tá? Tranquilo? Beleza? Lembra que a gente fez aqui, ó. O níquel tem carga mais 2, né? Ó, tá aqui, ó. A carga é 2 e a quantidade em Faraday, 2 vezes 10 a menos 3 Faradays. Não é isso? Espera aí, é isso mesmo? É. Ó. O número de Faradays que atravessou, é isso, tá certo.
7. Considere 96.500 coulombs como a carga elétrica relativa a 1 mol de elétrons. Assim, é correto afirmar que na eletrólise ígnea do cloreto de cálcio, pela passagem de 8 amperes de eletricidade durante 5 horas, deposita-se no cátodo aproximadamente a seguinte massa de níquel. Bom, então aqui, ó, primeiro, tá? Lembre-se que aqui o tempo está em horas, então você vai passar para segundos, tá certo? Bom, e eletrólise ígnea do cloreto de cálcio. Quem é o cloreto de cálcio? Vou dar o bizu aqui, tá? Cloreto de cálcio é CaCl2, tá certo? Então, fazendo aqui agora a dissociação, fica quem? Cálcio de carga 2+, mais 2 cloreto, Cl-. Tá? O que me interessa é o depósito de cálcio, não é isso? Ó, durante 5 horas, deposita no cátodo aproximadamente a seguinte massa do metal. O metal aqui é o cálcio. Tá? Então, o que me interessa é isso aqui, ó. Então, tem que receber, se a carga dele é 2+, ele tem que receber 2 elétrons, tá? Para se tornar o cálcio neutro. Para se tornar o átomo de cálcio. Então, veja que para nós obtermos 1 mol de cálcio, eu preciso de 2 mols de elétrons. Tá certo? Bem, vamos já terminar aqui, tá? A quantidade, a massa de cálcio, a relação é a massa de cálcio com a quantidade de carga elétrica. Tá certo? E ele quer saber, ó, a quantidade, né, ó, durante 5 horas, deposita no cátodo aproximadamente a seguinte massa de metal.